Pessoal, só fazer um esclarecimento. A gente estava na tarde falando sobre namoro e o casamento, estava compartilhando minha opinião e a minha experiência em ter conhecido a minha esposa Débora e do jeito que a gente namorou e a minha experiência. E depois teve uma série de perguntas, né? E eu queria deixar bem claro que essa é uma posição minha, do Joel. E assim, principalmente a questão que se foi falado na questão de se pode namorar um não cristão ou se tem que namorar só cristãos, né? E assim, as opiniões, assim, no geral a gente procura ensinar vocês e falar para vocês que é muito melhor, muito mais fácil você casar ou namorar com alguém que já é cristão. Mas eu botei a minha opinião dizendo que eu não tinha problema com isso, né? Mas assim, eu quero deixar claro assim que se você tiver essa dúvida, né, tenta esclarecer isso com o pastor da sua igreja, né? E assim, era uma opinião só minha. De repente você pode deixar assim, ter uma posição um pouco mais no sentido de que só devemos namorar com cristãos, tá? Então, só queria deixar claro que era uma opinião minha. As respostas que eu dei são respostas minhas, né? E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação às respostas, você pode conversar com a liderança daqui e a gente vai tentar te esclarecer ou te dar outras opiniões. A gente não precisa ter só uma opinião, mas assim, eu quero que vocês possam... se tiver uma dúvida muito cruel na sua cabeça, procurar os pastores da sua igreja para vocês procurarem o esclarecimento nessa área. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Pessoal, estou gostando muito aí do pessoal que se vestiu aí no Oscar, né? Acho que foi um negócio nosso muito bonito. Eu acho que agora eu sei como vocês vão para balada, né? E assim, a gente está falando sobre seguir a Jesus e hoje de manhã a gente falou sobre a ideia da gente vestir uma nova roupa, um novo estilo de vida, que a gente possa ter, que as pessoas vejam em nós essa nova cara, a nossa novo jeito de viver, que as pessoas possam olhar para nós e ver a obediência, ver a humildade, ver a mansidão. E depois eu deixei bem claro as duas ideias em Colossenses que falam sobre o perdão e o amor. Eu realmente quero desafiar vocês a aprenderem a perdoar no poder de Jesus Cristo, no poder de Deus. No seu poder você nunca vai conseguir perdoar, mas principalmente você lembrar que isso vai te libertar, isso vai te deixar mais leve, isso vai te deixar livre para você crescer e para você conhecer mais de Deus na sua vida. Hoje à noite eu queria falar um assunto que na verdade eu cresci na igreja metodista, e a igreja metodista livre, os metodistas eles têm uma doutrina voltada para a santidade. Então a minha igreja eu dizia que a minha igreja era legalista, mas eu nunca entendi essa ideia de legalismo, porque o que eles queriam é que a gente vivesse uma vida santa. O que é ser santo? Santo não é ter a sua figurinha sabe, que nem essas figurinhas que a gente tem aqui no no álbum da FIFA aí, e os católicos transformam isso num santinho, e porque você fez algum milagre. Não, mas ser santo significa estar separado exclusivamente para viver para Deus. E a santidade que a gente ouve na palavra, que a igreja metodista tem como doutrina, viver uma vida pura, o puritanismo, viver uma vida consagrada para Deus, sem contaminação. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouco na ideia de seguir a Jesus em santidade. Talvez você ache que isso seja algo muito quadrado, algo muito antiquado, alguma coisa que não tem a ver com os nossos dias, mas tem muito a ver sim, e eu queria que a gente pudesse refletir nessa questão. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz assim: Amados,
Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quando Paulo ele fala, visto que temos essas promessas, as promessas estão no capítulo anterior, a partir do versículo 19, que fala que nós não devemos nos misturar com a idolatria desse mundo, nós não devemos nos contaminar com a idolatria e as pessoas que adoram outros ídolos, né? E em questão de ídolos, eu acho que é uma coisa importante você saber, você tentar refletir na sua vida, se você tem algum ídolo. E tem um livro chamado Deuses Falsos, de Tim Keller, é um livro muito legal, que ele mostra pra gente como todos nós precisamos de ídolos. E se você não tem o ídolo, você não tem adorado a Deus, você não tem entregado sua vida para Jesus, você tem entregado para alguma coisa, né? E eu fiquei pensando como que a gente descobre os ídolos na nossa vida. E eu queria colocar uma reflexão para vocês. Como que a gente descobre quando alguma coisa está se tornando ídolo para nós? Porque, por exemplo, o seu namorado pode estar se tornando um ídolo para você. Talvez os seus estudos estão se tornando ídolo para você. Talvez os seus games estão se tornando ídolo para você. E talvez até a sua igreja está se tornando um ídolo para você. O dinheiro, né? E eu penso assim que a gente descobre os ídolos da nossa vida quando a gente reflete em nós mesmos e conseguimos ver o que nós gastamos a maior parte do nosso tempo, em que nós gastamos a maior parte do nosso dinheiro, em que nós gastamos a maior parte do nosso pensamento. E talvez você descubra alguns ídolos que você tem na sua cabeça, porque se de repente você tem gastado a maior parte do seu dinheiro com Deus, se você tem gastado a maior parte do seu tempo com Deus, se você tem gastado a maior parte dos seus pensamentos com Deus, talvez você tenha colocado Ele como prioridade na sua vida. Eu sei que isso é um nível muito alto. Talvez nenhum de nós aqui consiga fazer isso, conseguir ter a maior parte do nosso tempo pensando em Deus. Mas talvez a gente encontre alguns ídolos na nossa vida que podem até contaminar as nossas vidas. E hoje de manhã também eu li um texto de Mateus capítulo 5, quando a gente fala sobre as bem-aventuranças, o que é ser feliz aos olhos de Deus, aos ensinamentos de Jesus, como que é para ser feliz. E no versículo 8 do capítulo 5 ele diz o seguinte, ele fala, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu gosto muito da versão da Bíblia Mensagem, que ela diz assim, abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, e com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Então se você conseguir ordenar, colocar em ordem o seu mundo interior, com a mente e com o coração, e aí então assim vocês vão conseguir ver a Deus. Sabe o que o pastor Vuzinho falou aqui outro dia? Ele falou assim, a transformação das nossas vidas, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Como que você sabe que uma pessoa está andando com Jesus ou não? Como você sabe que uma pessoa, ela ama a Deus, ela vive com Deus, ela busca a Deus? Através dos frutos. A palavra de Deus fala, eu reconheço a árvore através dos frutos. Talvez você não seja um expert em botânica para saber que tipo de árvore é aquela que está ali no jardim. Mas o dia que ela frutificar, o dia que ela soltar umas maçãs, você vai falar assim, não, isso aqui é uma macieira. Porque pelos frutos nós reconhecemos quem essa pessoa é. E se você não sabe quais são os frutos eles estão lá em Gálatas. Quando você estuda Gálatas, você vê quais são esses frutos. É a mansidão, é o amor, é a bondade, é o domínio próprio. Então, a questão que eu trago hoje com essa ideia de que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, quando eu falo nisso, na verdade eu estou querendo fazer uma pergunta para vocês. Como eu consigo ver a Deus?
Na verdade, nós temos vontade de ver a Deus. Quem aqui não tem vontade de ver a Deus? Eu tenho vontade de ver a Deus. É porque a gente é meio ignorante, por isso que a gente quer ver a Deus. Porque no Velho Testamento, as pessoas que realmente entendiam quem era esse Deus, o Deus de Israel, eles não queriam ver a Deus. Porque se eles vissem a Deus, eles iam morrer. Tamanha santidade, tamanha glória de Deus, que se você chegasse na presença de Deus, você estava frito. Frito de verdade, frito. Sabe, as pessoas, por exemplo, que tinham um encontro com Deus, elas morriam de medo, porque diante de um Deus tão santo, elas iam queimar por causa da glória de Deus. Mas hoje a gente quer ver a Deus. Hoje a gente tem dificuldade de entender a Deus, porque Ele é invisível. Se fosse uma coisa mais palpável, se fosse uma coisa mais dá para abraçar, dá para entender, ia ser mais fácil, né, Deus? Pô, eu queria te ver, eu queria que o Senhor falasse comigo. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Eu estou lutando com vocês, tentando ensinar vocês um tipo de devocional que a gente possa, de uma certa maneira bem simples, tentar ouvir o que Deus tem para falar com a gente. E sabe por que a gente não ouve? Existem duas razões por que a gente não ouve, duas questões importantes. Você não ouve porque Deus não fala, ou você não ouve porque você não escuta. E eu acredito que a maioria de nós, a gente não ouve porque a gente não tem parado para escutar. Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo que a gente tem investido em Deus? Graças a Deus que existem os acampas e os inters, que a gente pode chegar aqui, ficar 4, 5 dias refletindo nas coisas de Deus, refletindo nas letras que a gente canta. Mas eu não sei se você consegue viver a metade do que a gente canta aqui. Aqui tudo bem, é fácil, né? Mas sabe, a gente precisa refletir nas nossas vidas. Como eu ouço a voz de Deus, como eu vejo a Deus, eu preciso ter o contato com Ele. Eu preciso ter o contato com Ele, eu preciso buscar Ele, eu preciso ler a palavra, eu preciso manter a minha vida em oração. Sabe, eu me esforço em oração para eu poder manter o meu contato com Deus. E eu aprendi isso com os coreanos, né? Os coreanos, eles oram muito. E principalmente a primeira geração de coreanos que veio aqui no Brasil, que fundou as igrejas que hoje estão aqui, essas igrejas foram baseadas em oração. Pessoas que entendiam a necessidade de buscar a Deus todos os dias pela manhã. Eu não digo que eles são santos, que eles estão orando de uma forma certa, mas eles têm buscado a Deus. E eu aprendi isso e comecei a buscar a Deus porque eu queria ver a Deus, eu queria ouvir a Deus. Mas o problema é que a gente não consegue ver a Deus. A gente não consegue ver a Deus. Eu vou explicar para vocês como que funciona, como que a gente não enxerga a Deus. Existe uma doença oftalmológica, que meu pai, ele é oftalmologista, né? Então eu sempre estou ouvindo dele essas coisas. Mas tem uma doença chamada catarata, que na verdade você precisa entender o sistema do olho. O olho, a luz, a imagem, ela entra pela pupila, ela passa por uma lente dentro do olho, que é o cristalino, e depois ele vai ser jogado para a retina, para o cérebro, e assim você vai identificar e você vai conseguir ver as imagens. Tem uma doença que às vezes é congênita, ou às vezes é com a idade ela vem, que o cristalino começa a ficar opaco, começa a ficar estragado, e aí quanto mais opaco ele fica, menos você consegue enxergar. E sabe, eu não sei se você já teve essa oportunidade de não enxergar. É complicado ficar sem enxergar, né? E quando você tem essa catarata, então, para você poder enxergar de novo, você faz uma cirurgia, que é essa tal da cirurgia da catarata, e você coloca, então você tira aquele cristalino estragado de dentro do seu olho, e você coloca uma lente intraocular dentro do seu olho. É uma lente bem pequenininha, mas ela toma o lugar do cristalino, e aí você então pode enxergar de novo. E às vezes as pessoas acham que meu pai é um Deus, porque tipo, o cara não enxergava mais, e de repente, depois da cirurgia, tirou o tampão, nossa, o cara está vendo. E sabe, às vezes espiritualmente, você e eu, a gente não está enxergando a Deus. Talvez porque a gente está olhando pela perspectiva errada. E a gente está falando assim como essa charge que eu encontrei na internet.
Aqui o cara está falando assim: me parece que Deus está muito longe de mim. Aí na outra charge ali pequenininha do lado está escrito assim: eu não consigo ver Ele, eu acho que Ele está muito longe. Entendeu? A gente acha que Deus está muito longe, a gente não consegue ver esse Deus porque Ele está muito longe, mas na verdade Ele não está longe, Ele é muito perto e a gente está olhando pela perspectiva errada. E sabe, a gente precisa entender que o mundo que a gente vive, né? A gente está todos os dias lendo a Bíblia e tentando identificar o mundo que a gente vive. E eu queria dizer para vocês que o mundo em que a gente vive, o Deus desse mundo cegou as pessoas para que elas não pudessem enxergar Deus. Olha só esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus desse mundo tem cegado a gente, para que a gente não enxergue a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então quando você vai, por exemplo, em uma missão, quando você sai para evangelizar, a minha oração principal numa evangelização é: Deus, tira a venda dos olhos dessas pessoas, tira a escama dos olhos dessa pessoa, para que ela possa te enxergar, porque o mundo tem cegado as pessoas para que elas não enxerguem a Deus. Só o poder de Deus pode acontecer isso. É como se as pessoas elas estivessem usando óculos sujo e elas não conseguem identificar a presença de Deus. Então eu pergunto: como então a gente pode ver a Deus? E aí a ideia é o seguinte: que quando o coração fica puro pelo desejo de ver a Deus, os olhos começam a se abrir para ver a Deus em tudo. Assim, o puro coração vê a Deus já nesta vida, visto que o seu olhar está limpo, e por isso pode enxergar a Deus em todas as coisas, até nas estranhas, bizarras, esquisitas e absurdas. Então quando o nosso coração está puro, quando o nosso coração está em Deus puro, a gente pode ver a Deus. Então o problema de não ver a Deus está onde? Está no nosso coração. A Bíblia fala várias vezes sobre o coração. A gente está aí sempre falando do coração, né? Você é meu amigo do coração, né? E a gente está sempre falando do coração. O coração está várias vezes, ele aparece na Bíblia. Mas o que é o coração, né? Um dia eu perguntei para o meu pastor, eu falei assim: mas então o que é o coração? Porque se o coração é enganoso, se eu não posso confiar no meu coração, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala para guardar o teu coração, para não pecar contra Deus. O que é o coração? Então o meu pastor ele disse o seguinte: coração é a fonte das nossas vidas, de onde saem as nossas vidas. Sabe, do coração sai a nossa vida. É por isso que quando você toma um tiro no coração você morre, porque você acaba com a fonte da vida. E não só fisicamente em relação ao sangue ser uma bomba que faz o sangue rodar no seu corpo, mas principalmente porque o coração é o lugar nas nossas vidas onde surge a vida, onde aparece a vida. E Provérbios capítulo 4, ele diz o seguinte: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do coração vem a vida. E sabe, a gente precisa entender isso, a gente precisa aprender a guardar o nosso coração. Agora eu digo para você: como está o seu coração hoje? Como está o seu coração hoje? Como que eu posso avaliar se o meu coração tem pecado ou não? Como que eu posso avaliar se no meu coração tem Deus ou está cheio de carne, egoísmo e orgulho? É simples, a Bíblia fala sobre isso também. Existe um termômetro para a gente saber o que tem lá no coração. Existe um termômetro, né?
E esse termômetro é a nossa boca. O texto de Mateus fala o seguinte: pois a boca fala o que está cheio o coração. Então, se da sua boca só sai besteira, só sai palavrão, só sai xingamento, só sai murmuração e reclamação, cara, é isso que tem lá no seu coração. É isso que tem no seu coração. Sabe, quando eu me converti de verdade com 16 anos, lembra que eu falei para vocês que eu estava andando com as pessoas mais malas da minha classe, né? Eram as moléculas negras da escola, né? E a gente falava muito palavrão. Aliás, é incrível como a gente se cumprimentava com palavrão. E aí, seu filho da p... E aí, né? A gente se cumprimentava batendo e xingando. Era um negócio incrível. Hoje eu fico pensando e eu vejo alguns meninos se cumprimentar assim. Eu fico falando, caramba, mano, eu era assim. Sabe, de cada 5 palavras que eu falava, 3 era palavrão e o resto era preposição. Cara, é incrível a quantidade de palavrão que saía da minha boca. Sabe, e eu comecei a falar assim, não, eu não quero mais falar palavrão, fala sério, agora eu sou de Jesus, eu não quero mais falar palavrão. E aí eu comecei então a me policiar. Estou há 1 dia sem falar palavrão. E aí é legal que quando você quer parar de falar palavrão, você começa a querer trocar as palavras, né? Ai, Carvalho. Ah, seu feira da fruta, né? Ah, palhaço, né? A gente começa a tentar mudar para não falar, sabe? E eu ficava nessa angústia de não querer falar mais os palavrões. E sabe, eu comecei a me policiar. Fiquei 1 dia sem falar palavrão, 2 dias sem falar palavrão, 5 dias sem falar palavrão. E todo dia eu falava, Deus, limpa meu coração para que não saia da minha boca mais essas palavras sujas. E eu cheguei a ficar 1 mês. O meu recorde tinha sido 1 mês sem falar palavrão. Aí um dia eu estava jogando tênis com meu primo. E meu primo, ele é menor que eu. Nunca perdi dele, nunca. Aí eu cheguei naquele jogo, a gente estava jogando tênis. E aí, não sei, sabe, tem dia que parece noite, né? E esse era um daqueles, estava dando tudo errado. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Todas as minhas batidas davam errado. Não sei, eu estava muito ruim aquele dia. E eu estava perdendo dele. Aí chegou uma hora que eu fiquei com tanta raiva, que eu soltei um palavrão. Eu nem lembro qual é, porque eu nem quero lembrar. Mas eu falei um palavrão. E eu lembro que eu perdi o jogo e falei um palavrão. Aí eu sentei na quadra e eu comecei a chorar. Aí o meu primo veio assim, Joel, cara, não chora, brother, você sempre ganha de mim, é só hoje que você não está jogando bem. Aí eu falei, cala a boca, eu não estou chorando porque eu perdi de você. Então por que você está chorando? Porque eu falei um palavrão. Aí ele me deu um chute. Ah, vai te catar. E ele começou a falar um monte de palavrão. Sabe, sabe qual é o pior palavrão? É aquele que você fala sem querer. É aquele que você fala sem querer. Sabe quando eu falei para minha esposa um dia que a gente descobre o que tem no coração das pessoas quando você chuta o pé da cama com o dedinho descalço. Você tá lá na sua casa, andando de boa, aí você chuta com o dedinho o pé da sua cama. O que sair da sua boca tá no teu coração, né? E eu lembro que um dia minha esposa estava lá e ela chutou o dedinho do pé e ela olhou para mim e falou, glória a Deus, glória a Deus. Né? E sabe, a gente avalia como está o nosso coração assim, quando as palavras saem sem querer. E sabe, a nossa geração é uma geração que reclama muito. A gente reclama muito. Quando está frio, a gente reclama que está frio. Quando está calor, a gente reclama que está calor. E sabe, a gente reclama tanto, que na verdade é isso que está no nosso coração. Sabe, se a gente pudesse se encher mais de Deus, se a gente pudesse, sabe, receber mais do Espírito Santo nas nossas vidas, eu acho que a gente ia agradecer mais. A gente ia ter um coração muito mais grato. Sabe, a gente ia falar, obrigado porque você está aqui hoje. Sabe, obrigado. Chegar para as cozinheiras ali que estão se esforçando, tudo bem que elas dão uma regulada de vez em quando, mas
chegar e agradecer e falar, obrigado, a comida estava muito boa. Teve uma cena que eu estava com o Marcelo, o Marcelinho assim, né? Tava eu e ele na frente e eu atrás. Aí quando eu cheguei, quando ele estava pegando, eu também estava pegando. Aí a mulher, sei lá, cara, quando ela puxou, saía um frango desse tamanho assim. Aí ela ia colocar no prato do Marcelo assim, aí ela me olhou e falou, esse é bem maior. Aí ela tirou do prato do Marcelo e colocou no meu. O moleque foi com o prato assim, ó. Não! Foi muito engraçado. Aí ela pegou um pedaço desse tamanho de frango e deu pra ele. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Aí, o meu coração cheio de Deus falou pra ela, muito obrigado. Eu acho que do Marcelo não saiu muita gratidão não, mas... Sabe, as palavras que saem sem querer das nossas bocas é aquilo que está cheio no nosso coração. Sabe, avalia em você mesmo como está o seu coração, porque talvez, não aqui, porque aqui é fácil, mas talvez no seu dia a dia, você pode parar para refletir se você está precisando orar mais, se você está precisando pedir perdão de alguma coisa que você ainda não pediu e que você precisa purificar o coração. E sabe, o Salmo 119, versículo 11 diz assim, guardei no coração. Eu acho que esse monitor aqui está muito alto, aí está dando microfonia. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mas eu queria que a gente lesse mais. Abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia em Salmo 119. Vamos ler ele inteiro responsivamente. Só o Fusão riu. Vamos lá, pessoal. Salmo 119... ele é bem pequenininho, tá? Ele tem mais ou menos 100 e tralalá versículos, né? Então, não, eu não vou ler todos, eu vou ler só um pouquinho, tá? Então a gente vai ler o Salmo 119, a partir do verso 9, que diz o seguinte, 119, verso 9, beleza? Todo mundo pegou? 119, verso 9, diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como que eu faço para eu manter a minha juventude pura? Como que eu faço? Eu preciso guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E sabe, eu gosto de gente que anota, né? Tem muita gente anotando as coisas aí, os versículos, e eu acho isso muito legal. Quando eu era da idade de vocês, eu anotava tudo. E é engraçado que eu assim, com 15, 16 anos, eu comecei a escrever cadernos de pregação. Então eu escrevia um texto e eu imaginava que aquilo poderia se transformar numa pregação. E eu começava a escrever pregação. E eu tinha 2 cadernos. E o meu caderno, eu gostava muito que tinha um cara muito estiloso, meu amigo, Davi. E ele era muito estiloso e ele gostava de escrever num caderno preto, com caneta prateada, era louco, né? E aí eu usava isso aí, eu comecei a escrever, e sabe, é bom a gente anotar as coisas, porque a gente tem uma memória muito fraca, né? A nossa memória, ela guarda muito poucas coisas, e quando a gente anota, a gente acaba lembrando muito disso. E, de certa forma, a gente precisa tentar guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quantos versículos eu falei do primeira pregação até hoje? Nem eu sei, vários versículos. Como que a gente grava tudo isso? Eu tenho um computador e você, né? Tipo, anota, você tem que guardar em algum lugar para você ter acesso a essas coisas. Você ganhou o caderninho da devocional, o manual. E lá no manual tem espaço em branco para você anotar. Aproveita aquilo ali. Aquilo ali não foi feito para você ficar guardando e depois usar para fazer chapeuzinho, aviãozinho, ou depois você alimentar a fogueira de amanhã, né? Mas assim, a ideia desse manual é que tudo que a gente escreve lá, a gente guarda. Para quando a gente lembra, assim, no nosso dia a dia, a gente lembrar, puxa, o pastor falou sobre uma coisa legal, vou ver o que ele tinha falado. Pô, eu fiz uma devocional que eu dei uma resposta legal, queria encontrar e tá lá. E sabe, às vezes guardar a palavra no nosso coração é anotar num papel, é anotar em algum lugar.
para a gente não esquecer, para a gente manter essa palavra nas nossas vidas. Então, o que eu estou falando para vocês hoje é praticamente essa ideia de que se nós mantermos puro o nosso coração, nós vamos conseguir ver a Deus. Existe uma coisa, um assunto que faz com que muitos jovens caiam em pecado, que muitos jovens desviem do Senhor. E esse assunto é o sexo, namoro e casamento, né? E casamento nem tanto, porque vocês nem estão pensando em casar agora. Mas namorar vocês estão, com certeza, né? Vocês estão preocupados em namorar, em querer namorar. Talvez o mais velho, a equipe de louvor, que tem umas pessoas mais idosas, de repente eles estão preocupados com a... Desculpa, pessoal, vocês não são idosos, tá? Vocês são novinhos, né? Mas estão preocupados com essa área, né? E eu queria falar alguma coisa para vocês, porque muita gente, muitos jovens que eu converso, eles têm dificuldade nessa área, né? O namoro, o que é o namoro? Hoje eu falei, mas não estava todo mundo aqui, né? Mas para mim o namoro, eu queria deixar claro para vocês minha opinião. O namoro, ele foi feito com o intuito de casar. Você não namora porque vou namorar por esporte, né? Você não namora porque, não estou fazendo nada, vou namorar alguém. Na verdade, namorar é um negócio meio complexo, porque quando você namora, você tem que investir muito tempo nessa pessoa. E aí você perde o tempo que você poderia estar fazendo amizades. Eu falei para o pessoal hoje de manhã, hoje à tarde, que desde os 13 anos eu estava orando para eu ter uma namorada, mas Deus nunca me deu. Mas eu tive muitos amigos, vários anos de amizade, né? E eu acho que isso foi bom para mim. Hoje eu tenho bilhões e bilhões de amigos. Onde eu vou eu tenho amigos. Eu tenho muitos amigos, né? E isso foi muito bom para mim. Talvez Deus me guardou de namorar durante muito tempo, para que eu pudesse aprender a me relacionar e amar as pessoas, e aprender a conversar com as mulheres e ter dignidade, sabe? E namoro para mim eu comecei a namorar com 23 anos. Com 23 anos eu tive minha namorada, né? E assim, então você pode ver que eu tive muitos amigos, né? Bastante amigos, né? Então, e eu penso assim que vocês estão numa época, sabe, do colegial, assim, do ginásio, sei lá, e vocês estão aí preocupados com quem você vai namorar, sabe? Não se preocupa tanto com isso, assim, agora, né? Agora, depois da faculdade, o negócio tem que preocupar. Tem que preocupar, senão você pode passar uma vida inteira, brincadeira, mas assim... Eu estava falando com alguém também, né, sobre o que é mais importante, né, as coisas importantes, e a época do vestibular é uma época muito importante. Você quer saber o que você vai prestar, você quer saber em que área você vai trabalhar, qual vai ser a sua carreira. A gente está olhando para as carreiras aí, a gente está pensando, puxa, será que vai ter campo de trabalho? Será que não vai ter campo de trabalho? E eu fiquei pensando, quais decisões são as mais importantes das nossas vidas? E eu estava falando para eles que, para mim, existem 3 questões que são as mais importantes na ordem de prioridade. A minha primeira questão mais importante da minha vida, e que eu digo para vocês, a questão mais importante da vida de vocês, que vai influenciar não só a vida inteira, mas a eternidade inteira, é você aceitar a Deus ou não como Senhor da sua vida. É uma decisão extremamente importante, de você crer, entregar a sua vida para Deus, e isso vai acarretar o resto da tua eternidade. Não é só o resto da sua vida, o resto da tua eternidade. Então a questão máxima para mim é se eu tenho Deus ou não na minha vida. A segunda questão mais importante, aí vem as carreiras. As carreiras não são a segunda questão mais importante. Provavelmente a segunda questão mais importante, na verdade, para mim, a questão mais importante, segunda, seria com quem eu vou casar. Porque se eu errar na faculdade, eu posso prestar vestibular e fazer outra faculdade. Mas se eu casar errado, eu não posso divorciar e ficar casando de novo, divorciar e ficar casando de novo. Isso vai estragar a minha vida aqui na terra. Então, eu não estou falando que a escolha da sua carreira não é importante. Eu estou falando que das 3 mais importantes, primeiro talvez seja aquela com quem você vai casar.
E eu acredito que no namoro, a minha opinião é que Deus não fez uma alma gêmea para você. Deus não fez uma cara metade para você. Você é metade e juntando com a outra metade você vai dar certo, né? Na verdade, eu sou 2/3 e minha esposa é 1/3, né? Por causa do tamanho, né? Mas, sabe, eu não acredito. Eu acredito que nós vamos fazer a escolha da pessoa com quem a gente vai casar. Então você tem que ter princípios para você poder escolher essa pessoa. E como que você vai escolher essa pessoa? Como que você vai escolher essa pessoa? Aí eu estava falando hoje, vou repetir umas coisas que eu falei à tarde. Um pastor chegou para mim: Joel, então, quais são as coisas principais que você quer ter na sua esposa? Eu falei: pastor, eu sou humilde, eu só quero 3. Que ela seja rica, bonita e não fale muito, né? E aí... e eu estava brincando com o pastor, mas na verdade eu tinha uma lista, né? Do que eu queria na minha esposa, do que eu queria na mulher que ia viver comigo o resto da minha vida. E a opção, o número 1 para mim, era que eu queria casar com uma pessoa que me inspirasse a buscar Deus. Uma pessoa que olhasse para ela e me desse vontade de querer mais de Deus na minha vida. E o dia que eu encontrei a minha esposa, a Débora, eu enxerguei isso nela. Eu enxerguei uma mulher que amava a Deus de uma forma muito especial. Uma mulher corajosa que deixaria qualquer coisa para seguir esse Deus. E olhava para ela orando e buscando a Deus e adorando, e aquilo me inspirava a buscar a Deus. Então eu digo para você que o namoro todo namoro ele tem que ter um intuito de casar. Não é que você vai namorar que vai casar, vai ter que casar com você aí, já que você está namorando, né? Mas, por exemplo, eu falei também à tarde, a minha esposa, ela tinha um ideal diferente do meu. Eu tentei namorar, não deu certo, mas a minha esposa, ela tinha um zelo muito grande nessa área. A ideologia dela era o seguinte: eu vou casar com o meu primeiro namorado. Então ela teve muito zelo, antes dela falar sim para alguém, ela teve muito zelo para ela tomar essa decisão. Eu acho que no meu desespero eu comecei a correr atrás e ver se dava. Daí ela me chama de rodadinho, né? Eu detesto quando ela fala que eu sou rodadinho, né? Mas assim, e aí ela pensa que eu traí ela, porque ela casou com o primeiro namorado dela e eu não, né? Mas assim, o namoro pode dar errado. Você pode começar um namoro e descobrir que não é com essa pessoa que você quer casar. E o namoro serve para isso. Mas o intuito do namoro não pode ser aquele intuito de tô com vontade de beijar alguém, quer namorar comigo? E sabe, tipo, nada a ver. Ou romantizar só as coisas. Ou tentar namorar por causa da química, né? A gente acha, nossa, bateu uma química com aquela menina lá, nossa, vai dar tudo certo, vou pedir ela em namoro. Não, mas assim, tenha princípios, a ideia... para escolher a pessoa que namorar. E quando você namora, eu não sei quantos aqui já tem namorado, namorada, mas assim, é um tempo muito perigoso, pessoal, muito perigoso. Eu queria dizer para vocês que o sexo, né? Eu falei sobre sexo, namoro e casamento. O sexo é para ser feito uma coisa que Deus criou. Deus criou para o nosso prazer, para o prazer da humanidade, mas Ele criou isso para ser usado depois do casamento, com pessoas casadas. Então não é para você fazer sexo antes do casamento. Agora volto para a história do namoro. Por quê? Porque no namoro é que acontecem os grandes deslizes. Porque quando a gente namora, a gente não sabe até onde você pode ir. A gente não sabe até onde. Eu posso beijar na boca, eu posso beijar na orelha, eu posso beijar no pescoço, ou desceu demais, né? E sabe até onde eu posso. Então, aí que mora o perigo, porque você começa a querer ficar sozinho com o seu namorado, com a sua namorada. E aí você dá um beijinho, esse beijinho vira um beijão. E aí depois vira, sei lá, e a gente começa a esquentar o negócio. Chega uma hora que você não consegue controlar e vai desandando. Sabe, eu não tenho assim, 1 caso, 2 casos, 10 casos. São mais de 20 casos de jovens meus que sofrem ou que sofreram por causa desses deslizes.
Você tem que botar um ideal na sua vida. Eu vou casar virgem. Quando eu casei com a minha esposa, eu casei virgem. Porque a gente não fez relacionamento sexual com ninguém, nem entre eu e minha esposa, antes da gente casar. Mas tem que ser uma decisão firme que você faz. Se você vai namorar com alguém que tem uma opinião de que casar virgem é coisa de besta, então a gente pode fazer sexo antes do casamento, então ela não é uma pessoa ideal para você namorar. Porque o casamento tem um ideal de casar. E se essa pessoa não quer manter a sua virgindade até o casamento e só ter relação sexual depois do casamento, então essa pessoa não é uma pessoa ideal para você casar. E às vezes no namoro, o homem ou a mulher, hoje tanto faz, eles começam a jogar com você o joguinho do amor. Tipo, você me ama? Tipo, então se você me ama, vamos fazer. Ah não, então você não me ama, então você não gosta de mim. E aí começa um joguinho. Não caia no joguinho. Você tem que manter a sua posição firme. Sabe, quando os casais da minha igreja começam a namorar, eu já fico preocupado, né? Logo eu já fico preocupado. E aí eu tento conversar com essas pessoas, com os meus jovens, dizendo assim, olha, eu queria sugerir uma coisa para você. A sugestão é de nós, eu e minha esposa, acompanhar o namoro de vocês. Acompanhar o namoro assim, a cada 2 semanas, a cada mês, a gente se encontrar para a gente prestar contas um para o outro. Porque essa prestação de contas vai proteger você de fazer sexo antes do casamento. Se você tentar por você mesmo na sua própria força, é difícil de segurar. É difícil. E sabe, quando a gente tem problema nessa área sexual, porque todo mundo tem vontade. Sabe, os meninos, chega uma época que eles têm uma vontade tremenda de fazer, e aí vem a época da masturbação, vem a época de querer ver a pornografia. E sabe, queria dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu aprendi na minha vida. Toda vez que você olha a pornografia na sua vida, você está dizendo o seguinte: uma pessoa para fazer sexo não é o suficiente para mim. E eu queria dizer para você que Deus criou o sexo para ser desfrutado e ter o prazer depois do casamento. Só que tem alguns ditados, algumas coisas que o mundo fala para a gente, e ele fala assim, mas tipo, você vai chegar no casamento e você não vai saber fazer sexo, você vai ficar assim, todo sem jeito, porque você não sabe fazer. Não tem problema. Não precisa ter aula de sexo para você fazer. O dia que você tiver que fazer, vai acontecer. E vai ficar meio sem graça? Vai. O dia que eu fiz com a minha esposa a primeira vez, fica meio sem graça? Fica. Mas a gente aprende nós dois. E eu desejo que eu e ela, a gente se comprometer, a gente vai fazer só com nós dois mesmo. E não tem esse negócio, que enjoado fazer com uma coisa só. Isso também, sabe, o mundo vai jogar vários dardos inflamados para você, querendo que você olhe o sexo como tocar violino, tipo, sabe, vou treinar mais para ficar melhor, né? Eu vou treinar com esse aqui que vai ficar melhor. Não. O sexo é para ser feito só depois do casamento. Só com o seu marido, só com a sua esposa, para o resto da sua vida. Às vezes a Igreja Católica traz uma ideia um pouco mais radical, dizendo que o sexo é só para reprodução. Não, eu não acredito nisso. Ele foi feito para o nosso prazer. Mas eu queria que você pudesse entender isso. E quando a gente, pessoal, quando começa a entrar pornografia na nossa vida, você é cristão, você busca Deus, e você começa a entrar a pornografia, começa a entrar masturbação na sua vida, pessoal, a sua cabeça vira uma confusão total, porque você se sente sujo. Você se sente suja quando você pensa nessas coisas, quando você vê essas coisas. E essas coisas vão sujando o nosso coração. E essa sujeira no nosso coração impede a gente de ver a Deus. E é por isso que eu estou tocando nesse assunto com vocês. A gente precisa tomar cuidado com isso. Não deixa o inimigo criar ciladas para você cair nessas ciladas e sujar o teu coração para você não ver mais a Deus. E para isso, para evitar isso, uma coisa que eu aconselho você a fazer é ter alguém que você possa prestar contas.
o pastor de jovem da sua igreja, o professor de escola dominical. Eu sei que tem problema, existem problemas nessa área, porque nem todo mundo vai entender essas coisas. E você também não consegue confiar em todo mundo, sabe? Eu vou falar com essa pessoa, depois essa pessoa vai colocar no jornal da igreja: o Joel está se masturbando na igreja, vamos orar por ele. Fala sério, eu não vou falar com esse cara nunca. Nunca. Então quem trabalha no jornal já não fala, tá? Então, brincadeira. Mas na verdade, sabe, eu vou contar a minha experiência. Eu tinha problema com masturbação. Eu tinha problema com pornografia. E um dia eu fui até o meu professor de escola dominical. E eu cheguei para o meu professor de escola dominical, estava mal. Porque quando você faz essas coisas, você fica mal mesmo. Você sente que você está traindo a Deus. E eu estava ali muito mal. Cheguei no domingo, depois da escola dominical, pedi para falar com o meu professor. E aí eu cheguei para ele e falei para o professor assim, que eu estava sofrendo, que eu estava em pecado, que eu estava me sentindo sujo, que eu estava fazendo masturbação e olhando pornografia. Quando eu falei isso, sabe o que meu professor fez? Fala sério, Joel, você não, né? Pô, cara, seu avô é pastor, seu pai é da igreja, não sei o quê, não acontece. E ele riu da minha cara. Cara, foi muito ruim para mim. E eu não conseguia, daí ele riu de mim, e aí eu fiquei meio assim sem graça e fui embora. Não resolveu o meu problema. Meu problema não resolveu, eu continuei fazendo, eu continuei ficando mal, continuei me sentindo sujo. E aí eu tive, assim, por muito tempo eu queria falar com alguém, mas eu não tinha com quem falar. Eu queria falar com alguém, mas eu não tinha com quem falar. Até um dia que eu encontrei um pastor que veio pregar no meu retiro, e às vezes é legal você ter um pastor que não é da tua igreja, né? Porque como ele não conhece a tua história, ele não conhece os presbíteros da igreja, e ele não vai colocar no jornal e no boletim da tua igreja, que você precisa de oração, é melhor falar com ele, porque a distância é legal, e aí fica mais fácil mesmo. Então eu e minha esposa, uma vez a gente foi para uma pregação lá em Maringá, e a gente tocou nesse assunto. Eu e minha esposa, a gente trabalhou esse assunto com os jovens, e depois 3 casais vieram falar com a gente, eles abriram o coração, e a gente pôde aconselhar eles, a gente pôde ajudar eles. Sabe, e voltando para minha questão, eu encontrei esse pastor e eu conversei com ele. E quando eu falei para ele, sabe o que ele fez? Ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque ele sentiu a dor que eu sentia quando eu me sentia sujo. Era uma luta dentro de mim em querer buscar Deus, em querer viver o relacionamento com Deus e ficar preso nesse pecado que toda vez eu pedia perdão, mas eu cometia de novo, eu pedia perdão e eu cometia de novo, e eu pedia perdão e eu caía de novo toda hora. Mas depois que eu falei com esse cara, ele falou assim: Joel, vamos andar junto, cara, vamos vencer essa parada junto. Vamos vencer, amanhã você não vai fazer. Vamos pensar assim, amanhã você não vai fazer, vamos lutar contra isso. E aí, no primeiro dia, ele me ligou no final da tarde e ele falou: e aí, Joel, conseguiu vencer? Hoje eu não fiz. Beleza, Joel, vamos vencer mais um dia, amanhã eu te ligo de novo. E aí no dia seguinte ele me ligou, e no dia seguinte ele me ligou, e no dia seguinte ele me ligou, e ele me ligou por 15 dias. Joel, você venceu hoje, venci, então vamos lutar amanhã. E vamos lutar amanhã. E graças a Deus que eu encontrei uma pessoa que pôde orar por mim, que pôde interceder por mim, que pôde se importar pela minha vida, se importar com a sujeira da pornografia, da masturbação, do sexo ilícito, dessa impureza sexual que estava entrando na minha vida, e ele conseguiu me ajudar a eliminar isso da minha vida. Se nós não mantermos puro o nosso coração, nós não vamos ver a Deus, nós vamos desanimar de andar com Deus, nós não vamos ser mais seguidores de Deus, porque na sujeira Deus não pode habitar. A única coisa que afasta a gente de Deus é o pecado. E a gente quer mais de Deus, mas a nossa carne não permite, porque a nossa carne está querendo sempre levar para esse lado. E a gente cai nas ciladas do inimigo.
Sabe, eu oro por vocês. E a partir de hoje eu quero orar por vocês, para que vocês não sujem o coração de vocês. Porque aqui no retiro você vai até conseguir ver a Deus nas pessoas, ver a Deus no abraço quando a gente canta juntos, ver a Deus no louvor quando a gente ergue as nossas mãos, mas lá fora a gente talvez não vai conseguir manter o nosso coração puro. Aqui é fácil, né? O irmão falou, é fácil manter, assim, viver a vida cristã aqui dentro do acampamento, mas lá fora não, lá fora é difícil. E você precisa de ter pessoas para poder contar, para poder abrir o teu coração e mostrar a sujeira, mostrar aquilo que torna impuro o teu coração. E vencer juntos. Eu tenho algumas pessoas que não são da minha igreja e que eu faço isso. E sabe, é legal quando você encontra. Aí a gente marca uns lugares, a gente vai se encontrar e conversar e bater vários papos de várias coisas interessantes. Mas principalmente eu fico preocupado com essa área sexual, com essa área que nós precisamos manter puro o nosso coração. E quando você começar a namorar, pessoal, conselho meu, conselho de amigo, conselho do pastor Joel, procura a liderança da sua igreja, é uma liderança que você confia. Se você não confia naquela, procura uma outra, mas diz assim, olha, a gente começou a namorar agora e a gente queria prestar contas para vocês, a gente queria que vocês nos acompanhassem e vocês orassem por nós, para que a gente não caia nesse pecado, para que a gente não deslize na nossa vida amorosa e que a gente mantenha puro, não só o nosso coração, mas a nossa virgindade, para a gente poder casar virgem, porque isso é um princípio nas nossas vidas. Meu conselho para vocês, eu não sei, talvez você fale assim, Joel, posso pedir para você? Pode pedir para mim, eu não sei quanto que eu vou conseguir, porque eu já tenho muitas pessoas que eu estou cuidando. Se eu não conseguir, eu vou falar para você, olha, eu estou muito atarefado, talvez eu não consiga. Mas procure alguém. Eu vou terminar esse texto com uma oração no Salmo 51, que fala sobre uma oração de alguém que caiu em pecado, de alguém que sujou o coração e começou a deixar de ver a Deus, mas quando ele pediu perdão, quando ele pediu, Deus, lava o meu coração, Deus lavou o coração dessa pessoa. Eu coloquei esse salmo na linguagem da mensagem e eu fiz uma finalização nele para transformar esse salmo em uma oração, e eu queria ler com vocês o Salmo 51, transformado em uma oração, e diz assim: Deus generoso em amor, eu preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga o meu pecado sujo, lava a minha culpa, purifica-me dos meus pecados. Eu sei que fui muito mal, meus pecados ficaram me olhando o tempo todo. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova gênese. Não me jogues fora com o lixo, nem deixes de soprar a santidade em mim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você pudesse ler essa mensagem, pudesse guardar esse texto, né? E quando você precisar orar, e muitas vezes nesses momentos que a gente se sente sujo, a gente não sabe orar. Tipo, a gente fecha o olho e a gente não consegue sair nada na nossa boca, né? Usa esse texto que eu escrevi aqui, o Salmo 51. Usa ele para que você possa pedir perdão a Deus. Ele está na linguagem de hoje, mas o mesmo conteúdo está na sua Bíblia. É só você abrir no Salmo 51 e ler ele na sua primeira pessoa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto que quer nos manter puros. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra fala que felizes são aqueles que mantêm puro o seu coração, porque eles verão a Ti. E Deus, nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te seguir. Por isso, Deus, purifica o nosso coração. Não deixe que o nosso coração seja contaminado com o pecado que nos persegue.
o pecado da carne que está sempre nos instigando a fazer. Deus, eu oro, Pai, para que a nossa vida cristã seja um pouco mais prática, talvez menos subjetiva no fato de que a gente fala demais sobre as coisas, mas de uma forma mais prática, que a gente possa ter amigos que venham nos ajudar a manter puro a nossa santidade e o nosso coração. E eu oro por cada um aqui, Deus, que está namorando, alguns que querem namorar, e eu oro, Deus, para que o Senhor venha fazer com que essas pessoas tenham esses princípios básicos de viver uma vida de adoração ao Senhor, viver uma vida consagrada no Senhor, uma vida que segue o Senhor, mantendo puro, mantendo uma vida em santidade. Eu sei que é difícil, Deus. Eu sei que pela nossa própria força é impossível a gente conseguir manter pura e santa a nossa vida. Mas, Deus, que nós possamos de uma forma prática guardar as Tuas palavras no nosso coração, para não pecar contra Ti. Mantém puro o nosso coração, Pai, nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.